Olá, muito boa noite. Está começando mais um Cena Pública aqui na TVC. E liderança é uma das palavras que mais foi incorporada ao mundo corporativo. Como ser e como alcançar esse ideal estão nas capas de conteúdos de inúmeras publicações em todo o mundo. Nas redes sociais, você já deve ter visto por aí, diversas postagens tentam definir, assim como também melhor diferenciar esses exemplos de líderes. De acordo com a revista Forbes, uma das mais importantes no segmento corporativo no mundo, entre 2019 e 2020, mais da metade das empresas consideram como prioridade capacidades de liderança e gestão. Para falar mais sobre o assunto, eu recebo no nosso Cena Pública de hoje a psicóloga e professora e headhunter também, Rafaela Benevides, e o empresário, consultor e executivo Aquiles Braga. Quero muito agradecer a presença de vocês dois aqui no nosso programa de hoje. Obrigada. A gente começou falando sobre essa questão desse termo liderança, o que representa, e eu quero saber dos dois qual a melhor definição de liderança e o que é ser um líder. Perfeito. Posso? Claro, por favor. Boa noite. Ladies first sempre. Boa noite. Liderança é realmente um tema que acho que mobiliza muitas pessoas, né? Porque liderar é uma habilidade humana, acho que é acima de tudo, né? E uma das diferenças que nós fazemos, né, é com relação à gestão e liderança, que são duas coisas diferentes. Enquanto que você fazer uma gestão está muito mais voltado para processos, ferramentas, estratégias, liderar está de fato relacionado às pessoas. Então, quando você desenvolve habilidades de liderança, na verdade você está desenvolvendo habilidades humanas, de relacionamento, de comunicação, de empatia, que são coisas que nós trabalhamos inclusive no desenvolvimento de líderes, né? E você, Aquiles? Eu acho que, primeiramente, boa noite Sim. a vocês. Obrigado, TVC, Bruno, Rafa. Liderar, eu vejo como uma responsabilidade muito grande, né? Onde você está mexendo com pessoas, onde você está dentro de organizações, precisando levar resultados e entendendo que esses resultados vão ser levados pela construção dessas pessoas, né, para a obtenção disso daí. Então, é uma responsabilidade grande. Né? Como empresário, eu vejo isso aí no dia a dia, com os amigos, nas conversas, essa demanda por essa skill. Enfim, importantíssimo e imprescindível para o resultado, principalmente para os dias de hoje, para os resultados que são exponenciais, para a levada da parte financeira, enfim. Rafaela, você falou que são habilidades que você tem que desenvolver, não é isso? De relação com as pessoas, interpessoal e tudo. Mas um líder, ele nasce líder ou você se torna um líder? Acho que é a pergunta mais frequente que você escuta, não é isso? Essa pergunta é maravilhosa, na verdade, porque ela nos ajuda a quebrar um pouquinho esse mito da liderança nata, né? Desde criança já tinha características de liderança, né? Mas, na verdade, a liderança, o comportamento de liderança, como qualquer outro comportamento, ele é desenvolvido. Então, sim, existem crianças que já têm uma postura mais ativa, de chamar atenção, de se posicionar, de conversar muito, né? E acaba que nós falamos que a liderança ela parece um comportamento mais natural para algumas pessoas. E, na verdade, a liderança, como qualquer outro comportamento, ele deve ser incentivado, ele pode ser cultivado desde, sim, da infância, né? Mas ele passa muito por uma educação voltada para esse olhar humano. Então, quando desde a infância ou adolescência, aquele jovem se destaca no meio dele, seja por uma atividade estudantil, seja por tomar as iniciativas ou assumir responsabilidades, isso acaba sendo visto como uma postura de liderança. Então, para essas pessoas que têm um histórico de vida ou de carreira em que elas assumiram essas posturas, é mais fácil depois numa empresa, numa organização ou numa situação que exija, né, as competências de liderança, é mais fácil para essa pessoa colocar aquilo em prática. E Aquiles? Eu concordo com a Rafa. Eu entendo que a liderança ela pode ser, sim, desenvolvida, né? Cada vez mais a gente vê isso. A Rafa é uma responsável por isso. Vou citá-la como uma pessoa que me incentiva, que me incentivou no meio dessa pandemia, que me pegou ali pela mão e me deu uma força
nessa pegada de liderança, que era uma coisa que eu sabia que era importante, vivia dentro das organizações, experienciava, mas foi com a força dela, com a ajuda dela, de levantar aquela mão e dizer assim: Aquiles, para que tu possa ter bons resultados, vem aqui comigo, né? Deixa eu te mostrar que a gente pode desenvolver mais coisas nesse assunto. Então ele é um exemplo, né, Rafaela? Ele é um grande exemplo. Um grande exemplo de que você pode se desenvolver, então. Sim. Eu queria saber, então, quais são essas habilidades que você desenvolve, que você procura desenvolver para que a pessoa realmente se destaque como um líder. Você falou muito dessas relações interpessoais, mas quais são as principais características que um líder apresenta? Olha, eu acho que nesse tempo que nós vivemos hoje, que é bastante desafiador, liderar em si já é desafiador, né? Sim. Mas em cenários específicos, como que o Aquiles citou da pandemia, por exemplo, né? Que são cenários de crise, o líder, ele é uma figura essencial para que tudo ocorra, né, dentro de algum padrão minimamente organizado, sistematizado. Então, para desenvolver algumas habilidades hoje, o líder, ele se forma no dia a dia, na rotina, na lida, né? Então, eu acredito que fazer gestão de conflitos, por exemplo, seja algo importante para esse líder, ele saber como mediar alguma solução dentro da empresa, porque o que nós vemos bastante hoje dentro das organizações é a busca por resultados, como aqui Aquiles falou também, e essa busca por resultados, muitas vezes, ela está imersa em uma cultura organizacional que acaba sendo muito maior do que as pessoas. Sim. Então, é preciso que esse líder ele estabeleça relações bem consolidadas, vínculos, às vezes até afetivos, com as pessoas para ajudá-las a conseguir os resultados que hoje as empresas estão buscando. Então, nós vimos que tinham empresas com culturas muito fortes, de desempenho, de cobrança. E depois da pandemia, especialmente, nós começamos a nos preocupar com a saúde mental dos nossos colaboradores. Então, como que eu faço o meu colaborador, o profissional aqui da minha empresa, entregar mais, com mais qualidade e estando bem, estando feliz, inclusive, com a atividade dele, né? Então, todas essas questões, elas perpassam a liderança, né, como uma figura-chave para todos esses processos. Então, esse líder provavelmente vai ter que fazer gestão de conflitos, vai ter que ter uma comunicação empática, uma liderança participativa, em que ele também escuta a equipe dele, mesmo que a gente saiba que a tomada de decisão ela é individual. O líder ele acaba tomando individualmente a decisão e acaba arcando também com as consequências. Claro. Mas ele é o responsável por levar a equipe junto para trazer esse resultado que a empresa espera. Eu quero saber de você, Aquiles, você como líder, né? É importante também, serve para os dois, é lógico, essa pergunta, é importante também saber identificar nos seus liderados quem é que tem esse perfil de liderança. É possível e é importante também esse tipo de comportamento? Olha, eu acho possível, imprescindível, e o líder tem que estar muito atento a esses lampejos, né, dos seus funcionários. Sim. Às vezes você tem uma joia ali do seu lado que ela só precisa ser lapidada para isso. Existe técnica, né? Mais uma vez puxando aí a sardinha para a Rafa, e um dos meus interesses é exatamente entender quais são esses mecanismos e não me deixar ficar tomado pela rotina e deixar a rotina tirar essa percepção que está ali do meu lado, que é perceber um líder, né? Uma pessoa que tem essa vontade, que tem esse empenho. Obviamente, tem pessoas que ela não está interessada. Às vezes você só precisa mostrar a ela o brilho no final do túnel para que ela possa levantar, despertar e ir. Se estimular. É isso, professora. É importante para o líder também? Sim. Saber reconhecer os liderados dele? Com certeza. E isso, na verdade, é uma das funções do líder, né? Fazer o desenvolvimento humano de quem está com ele, né? E o que nós vemos na realidade são muitos líderes que muitas vezes não conseguem nem tirar férias. É um empresário que não tem ninguém para lhe deixar ali no lugar, que ele possa sair.
se as coisas muito centralizadas, né? Então tem líderes que são chamados de centralizadores. Sim. Na verdade, o que ocorre de fato, nós estamos dentro do negócio, então nós vemos que ele às vezes não consegue delegar tudo, porque a equipe ainda não está bem formada, não está bem desenvolvida, às vezes é preciso fazer um ajuste aqui ou ali, observar esses talentos, quem que tem mais essa probabilidade de assumir uma responsabilidade quando o líder se ausenta. Então, todas essas questões são importantes e isso traz, o que o Aquiles falou, uma outra questão que é ainda fundamental, que é a sucessão dessa liderança. Então, imagina esse empresário ou esse diretor que, por exemplo, ele não pode subir na hierarquia, ele não pode se desenvolver porque muitas vezes fica aquela lacuna que ninguém da equipe consegue, às vezes, suprir essa falta, né? Então, vai deixar um espaço ali, né? E é onde entra o headhunter, porque nós somos chamados muitas vezes a fechar essa vaga com alguém de fora da organização. E o ideal seria se nós pudéssemos fechar com prata da casa, né? Aquela vaga que fica ali. Sim. Mas, na maior parte das vezes, a empresa precisa trazer alguém de fora, já com as competências para assumir a liderança. Vocês falaram muito num tema que eu estava aguardando para a gente abordar no segundo bloco, mas já que vocês já trouxeram, que é com relação à pandemia, né? A pandemia, ela veio para modificar todas as nossas relações, não é isso? E sim, como é que impactou? A professora já deu mais ou menos uma explicação aí por cima, mas eu quero aprofundar um pouco mais nisso. Como é que a pandemia mudou essa relação da liderança e os liderados? E também como é que agora está, como é que está assim a questão, mudou um pouco esse perfil do líder com relação, quando se trata no pós-pandemia? Se bem que a gente não passou ainda, né? Mas já passou o pior da pandemia, digamos assim? Esperamos que tenha passado, né, de fato. E eu acredito que o papel do líder tenha mudado, sim, porque especialmente desse ponto que foi a pandemia, para os liderados ficou muito claro, né, para o profissional, qual líder que se preocupa, qual a empresa que se preocupa ou não com ele. E para as pessoas que trabalham num determinado negócio, você saber que alguém se preocupa com você, que o seu líder tem uma postura humanizada, que ele se importa com o seu crescimento de carreira, tudo isso faz o sucesso ali daquela empresa. O líder conseguir trazer as pessoas para junto dele, conseguir essa adesão das pessoas aos projetos. Então, o próprio senso de pertencimento, que nós falamos tanto sobre vestir a camisa, né? Esse momento da pandemia foi crucial. Nós vimos quem estava vestindo a camisa, quem conseguia vestir a camisa da empresa no momento crítico, né? E quais eram as empresas que realmente estavam ali juntos, né? Juntas do colaborador, de mãos dadas, ajudando também esse colaborador a passar pelo desafio que foi a pandemia, né? Que está sendo. Que está sendo, é verdade. E você, Aquiles? Esse processo de transição, né, eu noto dentro da consultoria, dentro das empresas, eu noto que é um processo, dependendo da cultura, um processo ainda um pouco lento, onde a gente precisa muito de uma pegada de um RH ativo ali, humanizando, mostrando a importância que os resultados eles vêm a partir das pessoas, sim, né? Que é importante transformar o ambiente num ambiente harmônico para que os resultados venham. E tudo isso precisa que o líder compre a ideia, né? Porque uma vez ele comprando, ele entende qual é a dor do funcionário dele, ele consegue passar isso para o parceiro, né? Geralmente o recursos humanos, o pessoal de desenvolvimento organizacional, e aí eles conseguem criar um sistema, criar um processo, criar um programa de desenvolvimento para levar aquilo ali, para levar aquela organização, para levar aquelas pessoas para um ambiente mais gostoso de se trabalhar, onde a gente não vai atrás minimamente e somente atrás do resultado, né? Que aquilo ali se torna como é a nossa segunda casa, também tem que ser um canto alegre, um canto divertido, não só de toma lá da cá. Sim, né? Professora, você falou um pouco, né? As empresas, depois desse período, elas se despertaram mais para a importância da saúde mental do seu colaborador? Sim, e isso, na verdade, foi um dos temas, eu acho, que mais ficaram
em evidência durante a pandemia. Era o quanto que as pessoas iam conseguir sair desse período crítico com condições de retomar as suas atividades laborais, as que ainda mantinham a sua empregabilidade, né? Então, isso é muito importante para o profissional, especialmente se for um executivo ou o próprio empresário, ele pensar como é esse momento da retomada. Então, acabou que o impacto sobre a saúde mental de todo mundo foi muito grande e acaba que nós precisamos de uma rede de apoio. Quem que apoia o empresário no momento crítico? Sim. E geralmente ao redor, né, daquele líder, daquele empresário, tem uma equipe, que cada pessoa ali tem uma família. Então, é importante nesses momentos críticos, né, você buscar a sua rede de apoio. E isso é uma das formas de blindar, digamos assim, um pouco a saúde mental, tanto do empresário, dos executivos que tomam grandes decisões que impactam muitas pessoas, Sim. né? Quanto do próprio colaborador mesmo, ele se sentir seguro no ambiente de trabalho e saber que vai ter esse suporte psicológico, inclusive, né, por parte da empresa. E essa preocupação com a saúde mental não é só dos liderados, não, mas também do líder, não é isso? Com certeza, com certeza. Para ele ter um time vencedor, para ele ter um time campeão, para que ele consiga manter o brilho nos olhos dos colaboradores, eu acredito mesmo que precisa existir esse equilíbrio, né? Eu vou até citar, assim, nesse retorno de pandemia, eu tive alguns colegas que passaram alguns perrengues, alguns problemas, né, na parte psicológica, né, de estar ali totalmente trancafiado, né, deixado isolado. Isso daí trouxe impacto visível no resultado, na própria tratativa com as pessoas, né, no retorno ao trabalho. E a gente vê que não é um retorno rápido. Exato. A essa normalidade, né? Você vê todo um processo, uma busca por um profissional competente para tentar sanar essas dores, esses problemas que criaram. E assim, mais uma vez, vem o líder entregando uma certa liberdade para esse funcionário buscar, flexibilizando o horário para que ele possa sair, para que ele possa buscar ajuda, enfim, dando um apoio também naquele momento que ele não está entregando o resultado que ele deveria entregar. E ali mais uma vez a percepção do líder dizendo assim, opa, beleza, ele é importante, eu preciso do resultado, mas eu preciso muito mais dele são, bem preparado, para que é um passo para trás para dar 3, 4 para frente, na hora que ele faz isso pelo funcionário, pelo liderado. É a famosa diferença entre líder e chefe, não é isso? Com certeza. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, porque eu tenho que fazer um intervalo agora. O Cena Pública vai para o intervalo. Eu te convido para dar uma olhada nas nossas redes sociais. Tem o Facebook, Instagram, @TV Ceará e o canal da TVC no YouTube. Acesse lá o nosso conteúdo e a gente volta já. Estamos de volta com o Cena Pública. No programa de hoje, estamos debatendo as definições e a importância da liderança no mundo empresarial. Para falar sobre o assunto, eu tenho aqui comigo a psicóloga, professora headhunter Rafaele Benevides e o empresário, executivo e consultor Aquiles Braga. Eu joguei essa pergunta aqui meio na arena aqui antes da gente ir para o intervalo, porque é uma coisa que se debate muito, né? Assim, principalmente em redes sociais, você vê muitas postagens com relação a essa diferença, as pessoas tentando estabelecer a diferença entre o líder e o chefe. Quero saber agora de vocês, qual é a definição de cada um? Olha, Dá para definir? Isso vem muito, essa diferença, né, de nomenclatura, vem muito do que as pessoas acreditam que é uma postura mais humanizada, né, da liderança e uma postura talvez muito processual, muito focada somente em desempenho, né? Então, muitas vezes o gestor que é chamado de chefe, ele é aquele que manda, que ele tem uma postura mais diretiva, o que não está necessariamente errado. Ele pode ser uma pessoa muito focada em resultados, uma pessoa muito voltada para assumir grandes responsabilidades, tomar grandes decisões e, às vezes, o líder ele acaba tomando decisões que não necessariamente são populares, né? Claro. Mas são necessárias, né? Então, acaba que o líder ele fica ali entre a cruz e a
espada, como dizem, né? Porque ele pode ser chamado de chefe no momento que ele for um pouco mais duro, mais incisivo, porque é necessário, né? Porque o negócio ou o momento exige, como que nós falamos, por exemplo, no momento crítico da pandemia. Muitas vezes precisa de alguém que se posicione de uma maneira mais firme, que mostre que está à frente, para que as outras pessoas também se sintam seguras de seguir esse líder, né? Então, eu acredito que a liderança, ela sempre precisa ser humanizada, mas vai ter momentos aí que esse líder, ele vai ter que se posicionar, às vezes, de uma forma um pouquinho mais diretiva. Aquiles, se você fosse definir, você é o chefe ou você é o líder? Eu sempre tento ser o líder. Uhum. E pegando um gancho da Rafaele, às vezes essa confusão ela acontece exatamente no momento de decisão, ou então que ela é boa para o líder, mas não é boa para o liderado. Então, ele fica ali naquele momento sendo o chefe, né? O cara chato, que só pensa na empresa, que só pensa... Cobra, né? Que cobra, que só pensa em si. Mas não, eu vejo o chefe muito mais como um capataz, né? Você imagina uma fazenda, é aquele cara que fica ali em cima, ele delega, mas ao mesmo tempo ele não dá o espaço para que seja desenvolvido. Ele vai olhar, ele fica curioso, e aí já terminou e tal. Ele deu o prazo, mas antes do prazo ele está perguntando se... né? E o líder não. Eu creio que, obviamente, isso tudo é um desenvolvimento, né? A gente está passando por isso. Mas o líder, ele delega, o líder ele consegue estabelecer prazo, ele consegue deixar muito bem definido o objetivo e ele faz esse follow-up até a entrega. O chefão não. Ele é o cara mais que é incisivo, mas às vezes ele acaba se tornando inconveniente, às vezes ele acaba se tornando chato, né? E às vezes por desconhecimento dele mesmo. Não é porque ele não quer delegar. Às vezes é por ele não saber. Ele não saber, ele nunca foi treinado, ele nunca foi levado a nenhum fórum, um pouco mais de estudo quanto a isso. Nunca se reciclou, mais, né? reciclou, acompanhou. Exato. A gente tem muito, né? Somente a gente os liderados, a gente tem muita visão de, por exemplo, vou dar aqui um exemplo óbvio que acho que todo mundo em casa vai reconhecer, né? Do líder como a Miranda Priestly no filme Diabo Veste Prada, né? A gente tem muito essa visão, né? Existe hoje espaço no mundo corporativo para um chefe como esse? Olha que ainda existe bastante. Existe espaço? As empresas ainda procuram por pessoas assim? Ainda procuram, mas de que forma? Exatamente pelo momento que a empresa está passando. Se essa é uma empresa que ela exige que a liderança seja mais firme para retirar a empresa, né, de uma situação crítica, realmente esse líder ele vai precisar ser mais enfático, cobrar um pouco mais de resultados, mas existe uma forma de se fazer isso, né, uma conduta mais humanizada desse líder, que ele não perca o foco, né, do resultado que a empresa está esperando. Então, é por isso que nós fazemos os desenvolvimentos de líderes, né, os programas de desenvolvimento, porque esse líder, muitas vezes, ele precisa ter contato com outros líderes até, para saber como fazer isso, o como é a parte mais difícil, né? Nós lemos muitos artigos científicos, muita coisa falando sobre liderança, tem muitos livros, mas a prática, ela é essencial. Então, no momento do dia a dia, o desafio é ali, o desafio é real, né? E a equipe também impõe desafios para o líder. Então, sim, existem empresas que elas ainda buscam esse executivo mais formal, que tem um foco no resultado, no desempenho da empresa, no desempenho da equipe. Mas uma coisa que eu falo bastante para os líderes é que, em vez de cobrar o resultado, né, como aquilo estava falando, tem prazo, tem meta, tem foco. Então, ele tendo uma sistemática de gestão, ele consegue trazer essa equipe, fazer os prazos serem cumpridos, sem que precise, né, daquele clima mais pesado, sem que tenha tensão, né, na equipe. E você, Aquiles, como é que você enxerga isso? Assim, você encontra por aí ainda líderes com esse perfil, com essa perspectiva ainda? Eu creio que sim, vou com a Rafaele, sim, porque existem empresas e empresas. Existem empresas onde ela está mudando a cultura e, às vezes, essa mudança de cultura, ela precisa de um líder que tem o perfil mesmo de líder, mas, às vezes, é um líder de estruturação, onde ele precisa realmente pegar pela mão,
do funcionário, do liderado, pegar pela mão a cultura ali, entender o que é que está acontecendo dentro daquela organização e colocar naquele novo prumo, né? Naquela nova realidade onde um grupo, onde uma empresa, onde uma companhia precisa entrar. Existem os outros que ele já precisa, depois de uma estruturação, ele precisa dar uma normalizada naquele ambiente. Então, já tem outro tipo de líder, né? Outra pegada, talvez, de líder, para fazer essa harmonização que precisa para o momento. Então, eu vejo assim, não é o que ele deixa de existir ou é novo. Ele é o mesmo, mas com uma pegada diferente, para uma necessidade diferente, atendendo a essa necessidade, mais uma vez, em busca da equalização do resultado com a harmonia do funcionário, né? com um bom ambiente de trabalho. A gente está falando agora dessa questão do bom ambiente de trabalho, da perseguição por resultados e tudo. Como é que, até que momento, queria saber um pouco da sua posição de headhunter também, como é que as pessoas também podem trazer essas responsabilidades e esses resultados para si, mas sem transformar o ambiente de trabalho em um ambiente nocivo? Isso é um desafio mesmo, né? Especialmente quando a empresa ela está buscando resultados mais agressivos, como a gente chama, né? Então, um dos papéis do líder é ele promover também um clima favorável. Por quê? O RH, que muitas vezes é cobrado por alguns indicadores, né, como reduzir a rotatividade. Então, na verdade, esses indicadores, eles são dos líderes que estão ali diretamente com as equipes, né? Claro. E o RH, ele tem a função de apoio ali ao negócio, ao líder. Então, o RH, ele, por exemplo, verificando que existe uma rotatividade muito grande em um determinado setor da empresa, ele vai lá e ajuda aquele líder, né, a entender o que está acontecendo com essa equipe. Porque, às vezes, esse líder está precisando de ajuda também, né? Então, como é que eu faço, como é que eu ajudo aí, enquanto headhunter, profissional de RH, como é que eu ajudo esse líder a conduzir a equipe dele junto de uma forma que o clima do setor dele seja melhor? Então, muitas vezes nós estratificamos, né, os indicadores para chegar a uma visão mais focada, onde que está de fato o problema, né? E uma das dificuldades que eu percebo nas empresas é a questão da cultura, como a Aquiles trouxe bastante, né? Isso impacta muito em como que nós vamos conseguir fazer com que esse líder performe e traga resultados da equipe, né? Então, quando a empresa ela tem uma cultura, por exemplo, de acreditar que o RH ali ele é despesa, nossa. Fica mais difícil, né? Porque o RH ele está ali para aumentar a produtividade, é um indicador que nós trabalhamos, ele está ali para diminuir o absenteísmo, né? Aquele comportamento de falta ao trabalho, e está ali também para diminuir a rotatividade. Então, ele precisa ter essa capacidade analítica, assim como o líder, mas também precisa estar disponível o tempo inteiro para o líder, para poder apoiá-lo nas decisões e tudo. E existem muitos líderes que recorrem ao RH para dizer como que eu faço isso, né? Porque de fato é um desafio para todo mundo. Imagina aqueles. Eu queria pegar o gancho desse final da Rafaela exatamente sobre... a gente fala muito da responsabilidade do líder para com a empresa e os liderados. Mas, às vezes, o líder ele está internamente gritando dentro dele, pedindo ajuda, levantando a mão, querendo entender o ambiente onde ele está, o ambiente, o ecossistema que as empresas estão, como é que a coisa funciona fora, né? Isso pensando em Brasil, mundo, enfim. Entender as pessoas. Entender as pessoas. Então, assim, ele tem uma responsabilidade grande de levar as empresas, as companhias, mas pouco ele está olhando, às vezes, para ele, né? E como eu disse no início, a Rafaela foi muito importante nesse processo, porque era o Aquiles líder querendo entender aonde era que ele estava no ambiente, espaço, e ele não é capaz. Realmente ele precisa, às vezes, de uma ajuda de um profissional. Às vezes ele precisa estar envolvido com outros líderes, entendendo como é que, fazendo um benchmark com essas pessoas, para entender quais são as dificuldades de cada um, se há dele também,
poxa, eu vivo isso aqui, será que é só lá dentro do meu trabalho, se é só lá dentro da minha empresa, se é como eu faço meus treinamentos? Então, a importância de de nos colocar dentro de um ambiente para que a gente possa desenvolver, isso daí eu acho que é fundamental para que a gente esteja são para levar a empresa também para frente. Professora, nessa perspectiva, existe um curso, não é isso que vocês estão promovendo, né? Líderes em Ação, não é isso? Sim. Fala um pouco para a gente sobre ele. Sim. O Líderes em Ação, ele foi uma iniciativa, né, de desenvolvimento de líderes e equipes. Por quê? Nós falamos muito de desenvolver o líder, de dar ferramentas, de dar suporte, de ajudá-lo a se desenvolver, mas muitas vezes dentro da empresa existem pessoas que fazem processos-chave para o negócio e que não necessariamente são líderes. E também tem aquela questão do líder não ter um sucessor, né? Então, ele pode sair ali do ambiente organizacional, ele pode tirar férias, ele ter com quem deixar as demandas do setor, ele poder confiar em alguém que esteja capacitado para lidar com esse desafio. Então, a perspectiva do Líderes em Ação é exatamente ser um programa de desenvolvimento em que nós desenvolvemos competências de liderança e de gestão tanto nos líderes quanto nas equipes, porque elas também precisam tocar ali o negócio, talvez com menos responsabilidade do que aquele líder, né? Mas elas precisam estar prontas a qualquer momento, caso aquele líder se ausente. Entendi. Então, é importante, aqui eles falou sobre treinamento, né? Isso. É importante que o treinamento ele seja aplicado da forma correta para que ele seja, de fato, um investimento para a empresa. Inclusive, nós conseguimos calcular o retorno do investimento, né? O ROI do treinamento. Então, você fazendo um bom diagnóstico, você identificando quais são as competências que o líder precisa desenvolver, que os líderes, né, precisam, que as equipes precisam para chegar no resultado. Então, esse diagnóstico nós enfatizamos bastante como um ponto de partida essencial para você ter um bom desenvolvimento dos líderes e das equipes. Certo. Eu queria abordar agora a opinião de vocês com relação a um assunto que está na capa dos jornais e das revistas de todo mundo. Queria saber um pouco da opinião dentro do escopo de cada um, que a gente observou agora nos últimos dias, né, esse escândalo aí envolvendo as lojas americanas, né? E o primeiro sinal foi o presidente, né, que entrou na empresa no primeiro dia, 9 dias depois ele pediu demissão, né? E a gente tentando entender um pouco daquela loucura que estava acontecendo ali, eu também, nas minhas leituras, tentando entender o que tinha acontecido, muito daquele problema também se falou dos executivos que estavam buscando por objetivos intangíveis, inalcançáveis, né? Como a gente já falou aqui, né? Isso levou alguns deles a poder mexer ali um pouco nos números, né? Quando acontece uma coisa dessa, né? Já que o líder é um exemplo de sucesso, exemplo de tudo isso, né? Como é que o mundo corporativo recebe uma notícia dessa, por exemplo? Professora? Olha, essa notícia, na verdade, eu acredito que impactou muito todo mundo, né? Acredito que ninguém esperava. Nós vemos empresas muito bem consolidadas no mercado, com anos de tradição. E, em geral, nós pensamos, são instituições muito... quase que sagradas, né? A gente pensa, vai sempre existir. Nunca imaginamos que uma organização, principalmente de grande porte, possa sofrer, né, algum tipo de situação como essa hoje. Você tocou num ponto muito importante com relação ao presidente, né, que ele foi lá, ele estava ali como uma pessoa que ia assumir uma grande responsabilidade, né, mas talvez essa tomada de decisão não tenha perpassado um plano de carreira desse profissional. Porque você assumir uma posição como essa, que é muito delicada, estando à frente, se expondo, né, vai trazer impactos também para a imagem dele enquanto profissional. Sim. E talvez até o fato de deixar o cargo também seja uma decisão estratégica de carreira. Sim. Né? Então, o impacto ali não é só um impacto nos líderes ou nas contas, né? Todo mundo que depende daquele negócio de uma forma geral, né? E falando até de clientes que confiam na marca, todos são impactados quando algo nesse sentido acontece, né? E nós temos algumas estatísticas com relação à recolocação dos executivos que é muito crítica. Que 50% dos cargos que são ocupados pelos líderes, né, esses líderes não se adaptam, nós fechamos as vagas e com pouco tempo, menos de um ano, esse líder ele acaba deixando a posição e vai para outra empresa, às vezes vai empreender, né?
Então, é preciso entender por que os executivos estão tomando certas decisões, especificamente de carreira. Entendi. Aquiles, como é que você, como empresário também, recebe assim, uma notícia dessa? Você está vendo o jornal e vê que uma marca poderosa como aquela enfrenta um problemão como esse, que a gente percebe que vai se arrastar aí durante muito tempo, né? Isso. É uma surpresa por conta do porte, sim, né, da empresa. Do porte do problema também. Também, né, do valor financeiro e o comprometimento. Mas quando a gente olha pelo lado, né, do líder ali principal, ele é uma pessoa experientíssima, né, que vem de um cargo de banco, muito com responsabilidade também muito grande. Eu acho que foi uma tomada de decisão muito assertiva da parte dele, em entender o ambiente onde ele estava chegando, né, fazendo um diagnóstico, e esse diagnóstico ele é dentro da organização como um todo, pegando a parte de compliance, finanças, contabilidade, enfim, né? E uma coisa que eu vi em um dos comentários, dos vários, né, comentários aí no YouTube, internet, é que a saída dele nesse momento é por conta do objetivo que ele tinha ido para a organização, que era mais ou menos como se ele fosse desenvolver. E como ele tinha encontrado aquele problema, né, tinha levantado aquela bola, a empresa ia precisar passar por outro tipo de repaginação. Uhum. Então, ele estava saindo porque o objetivo dele, como líder, era diferente do objetivo, da realidade principal que a empresa estava passando, né? Eu achei muito coerente da parte dele essa forma de sair, essa justificativa. E interessante, porque quando a gente pensa na parte de varejo, né, esse problema que aconteceu, ele acaba despertando uma série de outras questões do investidor, do empresário, de como é que está a saúde do restante do varejo, né? Já vi alguns comentários, né, alguns repórteres, algum pessoal especializado de como é que está a saúde financeira disso daí, como é que está toda a estrutura dessas outras empresas. Tem, às vezes, um efeito dominó, né? Exato. Quem está ali relacionado naquele ecossistema daquela empresa também sofre as consequências de uma má gestão, de uma má administração. Era isso que eu ia pedir para a professora falar agora, e rapidinho, como é que mantém a moral de uma empresa dessa, dos seus funcionários, porque essa rede em específico são 40 mil funcionários, né? Sim. Muitas reformulações vão ter que ser feitas, né? Como é que faz para manter um ambiente saudável num lugar desse? Olha, eu acho que talvez esse seja a menor das preocupações deles nesse momento, né? Porque o próprio empresário, quando ele está numa situação mais crítica, ele tende a não conseguir, de fato, pensar nele, nos outros sócios. Geralmente, a ideia é fazer com que o negócio se perpetue, né? Então, por isso que nós falamos em sucessão, em treinamento e desenvolvimento. Mas, muitas vezes, a tomada de decisão num cenário crítico, ela não é voltada para um bem individual, né? Ela está voltada ali para a sobrevivência daquele negócio e como vão ser a recuperação desse negócio nos próximos 5, 10, talvez 15, 20 anos, né? Então, o imediatismo não vai poder ser uma lei, né, que geralmente a gente cobra muito resultado, mas pensar a longo prazo, né? E o executivo que ele está ali à frente da empresa, muitas vezes ele acaba se tornando a cara da empresa, né? A imagem dele acaba ficando associada com a marca. Então, quando a Abílio Diniz, por exemplo, fez, né, toda essa questão do pão de açúcar, né? E as pessoas associavam a imagem dele com o negócio, com a marca. Então, para o executivo, para o empresário, tem muitas questões ali que estão orbitando, né, em torno da própria imagem dele, e ele, com certeza, precisa se posicionar de uma forma correta para se tornar referência. A imagem dele que vai perdurar ali no tempo em que os problemas estão sendo resolvidos, né? É verdade. Bem, o Cena Pública vai para um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco.
Começou o terceiro e último bloco do Cena Pública. Aproveito para te convidar a acompanhar nas nossas transmissões nas redes sociais. Tem o Facebook, o Instagram, @TV Ceará e o canal da TVC no YouTube. No programa de hoje estamos debatendo as definições e a importância da liderança no mundo empresarial. Para falar sobre o assunto, eu tenho aqui comigo a psicóloga, professora e headhunter Rafaele Benevides e o empresário executivo e consultor Aquiles Braga. Queria que falasse sobre um termo agora que eu li recentemente, que é com relação a soft e hard skills. Queria que a senhora explicasse para as pessoas em casa o que representa isso, o que significa e como é que as pessoas fazem para identificar em si mesmas até esse tipo de habilidades. Sim. Olha, as soft skills, como nós chamamos, são aquelas habilidades sutis, né? São exatamente as habilidades humanas, que nós falamos até um pouquinho quando diferenciamos liderança de gestão, Certo. né? Então, as hard skills, que são aquelas habilidades mais técnicas, né? Que é o que você consegue ver pelo currículo, elas ainda são importantes, mas nesses cenários, por exemplo, que nós falamos, cenários de crise, cenários de gestão de conflitos, de recuperação da imagem de uma organização e mesmo num cenário favorável, saudável, as empresas ainda preferem profissionais que tenham essas habilidades de relacionamento, que tenham essas habilidades sutis. Elas ainda são um grande diferencial hoje. Até porque a parte técnica, ela é possível de se desenvolver mais rapidamente, mas a soft skills é muito mais vivencial. E Aquiles, você é soft ou hard? Eu tento ter o equilíbrio, eu tento manter o equilíbrio entre um e outro. Mas eu vejo que quando você tem uma pegada de soft skill mais aflorada, pelo menos no momento que a gente está, ela consegue conquistar mais o cliente. Eu sendo somente um técnico, eu entregando somente o que eu li no livro By the Book, né, o 2 mais 2, 4, Sim. O 4 pode ser dito de uma forma diferente, Claro. né? Principalmente quando ele é me perguntado dessa forma. Então, eu vou te dar um exemplo. Você vai numa cafeteria e você pede um café. Você está naquele dia legal com um amigo, com uma amiga, com um grupo e o barista, né, a pessoa vai te atender e vai dizer, então, qual é o café que você quer? É um expresso ou um coado? Diferente dele te perguntar, então, como é que tá, Bruno, teu dia? Tá com a galera aí, tá tudo bem e tal? Poxa, bicho, eu vou te dizer uma coisa, a gente tá com uma opção super bacana hoje aqui, que é esse expresso, mas para o grupo, hoje se você levar 4 expressos, você recebe mais um. Eu vou deixar lá, pode sentar, que é um atendimento, é uma soft skill, é uma forma de te envolver no ambiente, né? De estar contigo naquele local, participar contigo da tua alegria, da tua descontração. É um encantamento. Isso, exatamente, é um Fidelizar, encantamento, né? E nas empresas, a gente está numa cafeteria, a gente pode estar numa consultoria, pode estar num fórum, pode estar onde for. Se essa pegada ela for mais suave, for mais humanizada, né? Tanto a humanização que a gente falou hoje, demais aí, é diferente. Ela é envolvedora, ela traz o cliente, ela traz as outras pessoas para o nosso lado, ela cria uma empatia. Entendi. Rafael, queria que você soubesse, a gente falou do curso, né, da formação, né, que vai acontecer aqui em breve em Fortaleza. Queria que você fizesse então um convite para as pessoas que estão em casa, quem se interessa, né, quem quer despertar esse líder em si mesmo, né, já que a gente pode despertar, não é isso? Sim, com Como é que vai certeza. funcionar essa formação? No dia 31, agora de janeiro, nós estaremos lá no BS Design, continuando até um pouco dessa nossa conversa aqui hoje, porque vamos reunir empresários, alguns executivos, um evento para convidados, né? Temos algumas vagas abertas ao público e o público é mesmo esse de empresários, de líderes que têm os seus desafios, que querem descobrir como melhorar suas equipes, como se desenvolver, como trazer resultados para a empresa. E vamos estar num ambiente bem propício para negócios também, visto que com esse público, né, é possível nós fazermos um networking qualificado.
Então, é possível que esse nosso debate aqui hoje, ele renda muitos frutos ali ainda no próprio evento, que vai ser dia 31 de janeiro, às 19 horas, no BS Design. Certo. Rafael, eu queria fazer uma pergunta para você agora como Headhunter, tá? É uma pergunta que eu faço muito porque está envolvida, assim, independente do tema. Normalmente eu trago esse tema, mas mais no escopo de vocês, né? Como é que você, como Headhunter, vê a relação dos líderes e dos liderados com as redes sociais? Tem muitos benefícios, é claro. Eu pergunto líderes sociais de que forma? Redes sociais de que forma? Como as pessoas se mostram nela e como o líder se relaciona com os liderados nela. Em alguns países existem até já algumas normas, não pode entrar em contato depois de tal horário, etc. e tal. Como é que o líder tem que observar os seus liderados, a forma como eles se comportam nas redes sociais e como ele interage com essas pessoas? Tem muita gente que não gosta de ter chefe em Instagram, Facebook, essas coisas não. Como é que o mundo corporativo está enxergando hoje as redes sociais? Olha, as redes sociais é inegável, né, que uma rede social hoje é uma grande força que nós temos de comunicação, de levar uma mensagem, é uma ferramenta, na verdade, que nós temos. Então, se todos os profissionais tiverem o bom senso, né, de utilizar as redes sociais, comunicando coisas legais, falando bem dos seus negócios ou até dando sugestões também, talvez a gente não tivesse tanto essa dificuldade de gerenciar, né, o comportamento das pessoas. Mas o que acontece? O líder, tecnicamente, ele precisa avaliar o liderado dele numa situação profissional. Uma rede social, a menos que seja um LinkedIn, que é uma rede que nós usamos bastante, né, que é uma rede de negócios especificamente, se o teu liderado ele está fazendo ali uma festa, tendo um momento social e tudo, tecnicamente o líder ele não pode intervir em questões pessoais, especialmente ele estando fora do trabalho. Mas aqui no Brasil mesmo, especialmente no momento de pandemia, ficou muito difícil, né, estabelecer esse limite da própria relação. Nós temos relações informais muitas vezes. Às vezes o líder ele é um amigo da equipe, né? Mas é imprescindível que nós tenhamos esse respeito pelo líder, a marca da empresa e que, querendo ou não, nós estamos representando ali alguma coisa quando nos expomos numa rede social. Então é importante ter esse equilíbrio aí nessa relação. Aquiles, você segue o voto do relator? Eu concordo sim com o que a Rafael disse, principalmente no equilíbrio, né? Assim, existem empresas que o nome quando você assume um contrato com aquela empresa, você é um acordo que você está aceitando, né? Que ela está lhe aceitando do jeito que você é e você também do jeito que a empresa é e as normas que existem. Então, nesse momento que você quer postar numa festa, num momento mais descontraído, onde ele pode estar, de alguma forma, agredindo ou então criando alguma instabilidade para a empresa, vale o bom senso, né, de verificar, poxa, será que é isso mesmo que eu quero para a minha imagem, que eu quero para a imagem da empresa, né, onde eu represento, onde eu estou. Porém, existe o outro viés, que é as redes sociais ser um local de divulgação, né, de expansão, para você exponencializar a marca. Então, existem também empresas e empresas. Sim. Existem empresas que elas incentivam que você poste, que você coloque ali o nome, a marca, né, que às vezes é diversão, às vezes é seriedade, às vezes é descontração, enfim. Vale muito exatamente dessa percepção do funcionário, do liderado, do líder e da empresa, aonde é que ela está, se ela quer participar de determinadas redes ou não, né? E dar essa carta branca, às vezes, também para o funcionário, para ele dizer assim, bom, eu não estou nessa rede, então nesse tipo de local você pode estar tranquilo, fica aí em paz, vive tua vida. Nesses outros, vamos com calma, vamos dar uma ponderada. Equilíbrio.
Equilíbrio, eu acho que é a palavra. Interessante também que você falou, já que a gente citou aqui o LinkedIn, muitas pessoas gostam de tirar foto com o crachá quando está entrando numa nova empresa, né? Então é um momento de felicidade que essa pessoa quer compartilhar nas redes. Sim. Então uma dica, né, talvez uma sugestão, seja realmente direcionar esse tipo de postagem lá dentro do LinkedIn. É uma rede muito importante para quem é um profissional, que quer crescer na carreira, que está se desenvolvendo. Se for um executivo líder, então o próprio empresário, é importante estar presente, porque é uma rede onde tudo acontece ali, né? E deixar talvez os momentos de lazer e tudo para os seus stories no Instagram, ali para o seu feed, né? Mas quando se trata de imagem, às vezes que você está tirando uma foto que aparece a marca da empresa, que tem um crachá, uma identificação, é mais legal colocar ela até no próprio LinkedIn, porque engaja bastante. As pessoas gostam de conhecer o teu dia a dia no trabalho, né? É Sim, legal. É verdade. Professora, a gente está enfrentando, eu queria também novamente a sua posição sobre Headhunter, como Headhunter, na verdade, a gente está enfrentando aí no país números muito altos de desemprego e tal. Em algum momento a economia vai se estabilizar, esses empregos vão ser criados. De um modo geral, não só os líderes, né? O que o mercado de trabalho procura hoje e o que ele quer das pessoas? Excelente pergunta, porque hoje o mercado, nós trabalhando com vagas, né, especialmente as vagas executivas, mas de uma forma geral, nós temos um tempo de fechamento de vagas que demora bastante. Isso porque a empresa hoje ela prefere demorar mais no processo seletivo, em que ela conheça melhor o candidato, que ele passe por muitas etapas. É importante que esse processo seja humanizado, porque muitas vezes com a própria tecnologia, o candidato ele fica sem nenhum contato humano, né? Então é importante humanizar esse processo até para que a gente consiga fazer uma boa contratação. E as empresas elas estão buscando muito essas competências sutis, essas habilidades de relacionamento, tanto que algumas empresas nós já vimos processos seletivos criativos, como os da Heineken, por exemplo, que coloca o candidato numa posição, e aí, de tomada de decisão, né? E aí, você vai agir? Alguém passou mal na sua frente, você vai prestar uma assistência, né? Então, tem até processos seletivos que são vivenciais, que você coloca a pessoa diante de um desafio, né? Que talvez ela nem vá encontrar lá no dia a dia, mas como ela reagiria? Só para identificar o perfil Para dessa identificar se ela tem essas competências sutis mesmo, né? Entendi. E Aquiles, o que você espera? Eu vejo o mercado cada vez mais preocupado com a cadeira e com quem vai sentar nessa cadeira, né? Identificando de forma intangível o que é que essa pessoa tem e que ela vai agregar. Mais uma vez, a parte técnica a gente encontra, né? Porém, para você perceber o que é que esse funcionário, o que é que esse liderado, o que é que esse líder ele tem além da parte técnica, hoje eu entendo que precisa de muita técnica, precisa de muita paciência, de método, é importantíssimo, né? Não só aquela coisa aleatória, do oba-oba, do viva ali. Existe método para fazer essa percepção e para entregar isso daí para as empresas. Então, eu vejo cada vez mais as empresas preocupadas com isso, procurando profissionais que têm essa skill, ou então procurando empresas que entreguem essas ferramentas para que elas possam fazer essa contratação boa, né, para que ela possa sentar naquela cadeira uma pessoa que seja adequada, não só na técnica, não só na soft skill, mas que ela seja uma pessoa harmônica dentro do ambiente, né? Que ela possa participar da sinfonia. É verdade. Infelizmente eu tenho que terminar, o bate-papo está muito bom aqui no nosso Cena Pública de hoje, foi muito bacana. Já que a gente está falando disso, queria que a senhora reforçasse rapidinho aqui a questão da formação que vai ter, por favor. Pode falar? Só encerrando um pouco também esse assunto, né? Não existe ninguém que esteja 100% preparado para lidar com as situações. Então, por isso que é importante você vivenciar, ter experiências com outros líderes, com outros empresários. E no dia 31 de janeiro, às 19 horas, nós estaremos lá no BS Design. Convidamos você e a sua equipe a participar. Discutindo exatamente os temas de liderança, de gestão, para que todos nós consigamos nos desenvolver em conjunto. É isso. E o Cena Pública vai ficando por aqui. Eu quero agradecer mais uma vez as presenças da psicóloga, professora e headhunter Rafaele Benevides e o empresário, executivo e consultor Aquiles Bezerra. Quem quiser rever
O programa pode acessar o canal da TVC no YouTube e também conferir o horário alternativo, que é no domingo aqui no Canal 5, às 4 da tarde. Obrigado pela companhia e até a próxima semana.